Boa noite, bem-vindos ao navegarnabolsa.pt. Hoje irei falar sobre alguns títulos do PSI 20, mas antes disso irei relembrar alguns aspectos relativos com a negociação. Por vezes surgem-me questões de pessoas que se encontram por vezes desesperadas porque as perdas são já muito elevadas e não sabem o que fazer. Nessas alturas, como eu costumo dizer, já é tarde demais. Por isso, eu vou, antes de fazer a tal análise muito breve alguns títulos do índice, eu irei relembrar os mais inexperientes de regras que eu sigo e que, aliás, tento seguir e que tento ter sempre presentes. Essas regras são as 28 regras de Double Again. Eu aqui tenho a negro original em inglês. Como eu não quis ter muito trabalho, eu fui à procura de uma tradução mais ou menos o mais próximo da verdade e foi em brasileiro. Também não tive a perder tempo a corrigir, mas de facto estas regras já com praticamente ou com quase 100 anos ainda são de grande utilidade. Primeira regra: nunca investir mais do que 10% do seu capital numa negociação. Usar sempre stop losses. Portanto, proteger sempre o capital e tentar gerir a distância que vai desde a entrada até ao stop loss. Se essa distância é muito elevada, então é preferível não negociar. Depois, regra número 3, nunca alavanque demasiado as suas posições. Portanto, essa gestão está logicamente, a 3 está logicamente associada a 1. Portanto, nunca faça alavancagens elevadas. Nunca deixe que, regra número 4, nunca deixe que um lucro se torne num prejuízo. Portanto, o ideal é sempre, assim que existir lucro e houver uma distância que permita que o preço flutue, convém sempre ajustar o stop loss para um stop gain, não é? E depois, à medida que o preço vai evoluindo na nossa direção, ir ajustando o stop. Depois, a regra número 5, nunca negociar contra a tendência. Deve-se sempre identificar a tendência. Existem muitas ferramentas para o fazer. Cada um pode escolher a ferramenta que acha que é a ideal ou que sente melhor para determinar a tendência. Assim que essa tendência seja determinada, qualquer que seja a ferramenta, deve sempre seguir essa informação. Seja com médias móveis, seja com MACD, seja com higher highs, ou higher lows, ou lower highs. Portanto, qualquer que seja a metodologia, ela deve ser sempre seguida para que a tendência seja determinada. E lá está a famosa frase que é "The trend is your friend". E depois há quem acrescente "until it ends". Portanto, é sempre conveniente negociar a favor da tendência. Eu quando digo conveniente, já lá vamos. Portanto, é sempre conveniente. Quem não tem experiência, é sempre conveniente negociar de acordo com a tendência. Peço desculpa, existem aqui alguns erros, mas eu também não me preocupei
a traduzir, na cópia do brasileiro a corrigir os erros. Portanto, isto foi um bocado à pressa. Portanto, quando na dúvida sair, não esperar, mesmo por vezes tendo uma perda ligeira. Número 7, negocie apenas em ativos que tenham uma elevada liquidez, que quando queira comprar ou vender seja rápido e que o mercado possa fazer. Não fique agarrado ao ativo porque não existe liquidez suficiente. Distribui igualmente o risco, portanto, evitar investir todo o dinheiro disponível num único ativo, portanto, diversificar a carteira. Nunca coloque ordens de compra e venda pendentes ou tente ajustá-las depois. Portanto, negocie sempre na oferta de venda e venda na oferta de compra. 10. Não feche uma posição sem ter uma boa razão. Tendo em conta que sempre que inicia uma negociação, coloque sempre um stop loss e não o altere. Se o mercado vem contra a nossa posição e começa a aproximar-se do stop loss, não se deve mudar o stop loss, baixar o stop loss para evitar que a posição seja encerrada. Uma vez colocado, deixar que ele seja despontado, caso o mercado siga contra a nossa direção. A 11 é apenas para, em termos de gestão de dinheiro, ir sempre retirando parte e guardar essa parte para si. Portanto, não colocar sempre os ganhos no mercado. Não compre nem vende apenas por fazer um lucro rápido. 13, que é muito importante, muita gente falha aqui, que é não fazer preço médio. Quando se está numa posição perdedora, não comprar ou não entrar mais no ativo, quer seja na compra ou na venda, para fazer diminuir o preço médio do ativo. Isso significa que estamos a ir contra o mercado e isto faz com que as perdas se acentuem. Porque ao comprar contra o mercado, colocando mais capital no mercado e contra o mercado, faz com que haja perdas no capital que já lá estava, mais no capital que foi colocado. Portanto, nunca, mas nunca fazer preço médio. 14. Não saia nem entre no mercado porque já perdeu a paciência ou porque está ansioso, está com o dedo no gatilho, como costuma dizer. A ansiedade e o nervosismo, aquela necessidade de estar sempre no mercado, a necessidade de estar sempre a comprar e a vender, muitas vezes causa perdas. Evite lucros pequenos e grandes perdas. Portanto, entra mais uma vez na gestão e na parte emocional da negociação. Nunca cancele uma ordem de stop loss depois de estar colocada. Portanto, naquela ideia de que colocou-se o stop loss, o mercado vem contra nós, aproxima-se do stop loss e para não nos fazer sair com uma perda, muitas das vezes as pessoas optam por ou baixar o stop loss ou simplesmente retirá-lo da plataforma. Nunca, mas nunca fazer isso.
Significa que se o ativo vem na direção do nosso stop loss é porque nós estávamos errados. É preferível sair com uma pequena perda do que depois ganhar uma perda enorme. 17. Lá está, tem a ver com aquele nervosismo e a ansiedade de estar sempre no mercado. Portanto, controlar esse sentimento. A 18, estar disponível não só para entrar no mercado no lado longo, mas também no lado curto, mas sempre com a tendência a nosso favor. Embora eu pessoalmente, com a diversificação de ativos nos mercados, pode estar só longo, acaba por, não é uma questão de ser mais fácil, mas é uma questão de ser também mais barato e também mais fácil, porque muitas das vezes os market makers não têm determinados títulos para serem emprestados. Portanto, é muito mais fácil estar no lado longo do que no lado curto. Se há muitos ativos que estão em que a tendência é de baixa, porque procuramos ativos que tenham uma tendência de alta e assim possamos entrar do lado longo. Portanto, é mais nesse aspecto. De qualquer maneira, é sempre bom estar preparado para entrar no lado curto, porque o medo suplanta a ganância e os movimentos com tendência negativa são movimentos muito intensos em termos de amplitude de preço e muito curtos em termos de temporal, porque, como eu disse, o medo supera a ganância. 19. Nunca, mas nunca comprar porque achar que o preço está demasiado barato, nem nunca vender porque o preço está demasiado alto. Lembrem-se do caso do VES de há um ano atrás. Toda a gente comprava, salvo seja, a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas compraram porque achavam que o preço estava baixo e porque havia garantias e depois deram-se mal com esse ativo. Portanto, temos agora recentemente o caso do BCP, em que vê-se o preço cada vez mais a baixar e as pessoas acham que pelo preço estar baixo que é bom entrar. Não façam isso. 20ª. Aqui tem a ver com a questão de fazer operações piramidais, ou seja, em pirâmide, não é? Portanto, aqui é sempre bom ir fazendo criar novas posições no mercado, mas sempre tendo a intenção que as anteriores já estão protegidas, ou seja, já existem ganhos nos anteriores e de facto as novas, a gestão do risco está controlado. Aqui não fazer hedges, portanto, eu também concordo, há gente que faz hedges, especialmente no Forex. Eu não gosto de fazer hedges. Se eu entro num ativo e a direção do preço vem contra mim, eu simplesmente saio e ponto final. Procuro outro ativo ou então nesse ativo procuro uma nova oportunidade no futuro e ponto final. Não faço hedges. Agora cada um faz o que entender. Nunca mudar a nossa posição no mercado sem que seja por uma boa razão. Portanto, nunca o fazer. Evitar fazer o overtrade ou estar muito exposto ao mercado após um período de sucesso, porque podemos pensar que somos os maiores, que daqui para a frente é sempre lucro fácil
porque, por exemplo, tivemos a tendência a nosso favor, não é? Isto aconteceu com o PSI 20, por exemplo, que negociou até abril do ano passado, mesmo não percebendo nada de mercados, nem de análise técnica ou análise fundamental, ganhou muito dinheiro, mas depois vem ou o mercado entra no movimento horizontal ou muda a sua tendência, depois as pessoas acabam por perder todo o dinheiro que ganharam. 25ª, muito importante, nunca adivinhar topos nem fundos, sempre, mas sempre deixar que o mercado prove que de facto a tendência está criada e de facto existe uma definição no movimento. Por exemplo, agora recentemente com o BCP, eu tenho vindo a assistir a pessoas que entram no mercado de qualquer maneira, pensando que o fundo já chegou e de facto o que se tem verificado é o título BCP a cair dia após dia. Portanto, não tentar adivinhar topos nem fundos. Depois, 26ª, não seguir conselhos de outra pessoa, a menos que se saiba que ela sabe mais do que nós próprios. Portanto, também é outra situação que eu tenho visto por aí, que é gente publicamente a afirmar certas tomadas de posições e depois vejo outros a seguir as suas pisadas. Não estou a dizer que quem afirma essas posições não saiba. Até pode saber. Eu não estou a criticar essas pessoas, estou a criticar as outras. Não sabendo do que se trata, nem sabendo o porquê, seguem cegamente e depois dão-se mal porque os outros já saíram ou entraram e esses ficaram depois mais tarde e tiveram azar. Aqui, ao contrário, quando se tem muito sucesso, também se deve diminuir depois o número de operações. Também, quando se tem perdas, tem que se ver a razão das perdas e diminuir também o número de negociações. E a última, evitar entrar errado e sair errado. Portanto, estas regras eu considero que são importantes, eu tento segui-las o máximo possível. Porém, eu não discuto sistemas de negociação. Há gente que só gosta de negociar de acordo com a tendência. Eu também sou um deles. Há gente que gosta de negociar contra a tendência. Tudo bem, desde que tenha o sistema de Estado, desde que saiba o que está a fazer, desde que isso lhe dê lucro, perfeito. Agora, pessoas que não sabem o que estão a fazer e vão atrás de outros, sem perceber quando é que devem entrar, quando é que devem sair, e as razões por que entram e as razões por que saem, causa dissabores a quem não tem esse conhecimento. Portanto, o que eu defendo é que as pessoas criem um sistema e sigam esse sistema. Para o bem ou para o mal. E não andar no mercado sem saber o porquê de estar no mercado. Eu vou mostrar um texto, um excerto também de Gann, que eu também já publiquei há uns tempos num fórum, que é muito importante e as pessoas esquecem-se. Porque há muita gente que está no mercado sem ter conhecimento e pensa que é lucro fácil. E Gann, no início do século passado,
diz isto mesmo. Ou seja, ele também perdeu, tal como todos os inexperientes perdem e também como alguns profissionais também perdem. Mas o que é que é importante realçar é o que vem no segundo parágrafo, que é que ele afirma que para ser um advogado, um médico, um cientista, são necessários anos de tempo dedicado ao estudo e à investigação desse assunto em particular. E só depois é que se tenta extrair dinheiro com isso. Nos mercados passa exatamente o contrário. As pessoas querem dinheiro fácil, mas não querem estudar, não querem investigar, não querem trabalhar. E quando isso acontece, que é muito frequente acontecer, Guilherme diz que 90% das pessoas que vão para o mercado sem conhecimento e sem estudo acabam por, no final, perder o dinheiro que colocaram no mercado. Quando falo em estudo e investigação, não é só olhar para gráficos. É ler livros, assistir a workshops, a seminários, também partilhar ideias, mas acima de tudo estudar. Estudar por livros, investigar. E depois também pelos gráficos. Mas sem isso, sem esse estudo, sem essa investigação, é impossível retirar-se de forma consistente dinheiro dos mercados. Terminando isto, eu quero apenas acrescentar que, tendo em conta que a minha atividade profissional não é de todo negociar em mercados, eu tenho outra atividade profissional, portanto, o time frame que eu escolhi, aquele em que eu me sinto melhor, neste momento, é o diário. Portanto, chego a casa ao final do dia, vejo as cotações, analiso, coloco as minhas ordens, coloco os meus stops e depois só me preocupo no dia seguinte. Não mexo nas ordens, quer nas entradas, quer nas saídas, só no dia seguinte, no fecho dos mercados. Agora, passando à análise. Na análise, eu vou fazer rapidamente alguns títulos do índice. Eu vou sempre apresentar, e passo já a explicar, portanto, isto é o gráfico do PSI20. Esta linha azul ciano e a rosa, digamos assim, tem a ver com os swings de ganho configurados com uma barra no semanal, e o verde e vermelho também são os swings de ganho configurados para 2 barras no diário. E aqui embaixo tenho o oscilador de Elliott, que é formado pela diferença entre a média móvel de 34 períodos e a de 5 períodos. Portanto, para mim é muito importante, de acordo com a tendência, eu defino a tendência sempre através do time frame superior, neste caso o semanal, e também em conjugação com o time frame diário e com o oscilador de Elliott. Portanto, para mim a tendência, por exemplo, de alta é quando tenho o semanal com a tendência de alta definida, quando ultrapassa um topo, neste caso, e tenho aqui a verde, por exemplo, neste caso aqui, do PSI20 aqui, neste momento aqui, este topo aqui foi ultrapassado aqui, portanto aqui mudou a tendência no semanal, a tendência no diário foi também mudada para alta quando ultrapassou este topo, ou seja, este pico aqui, e reparem, o oscilador também cruza a parte negativa para a positiva, aqui basicamente no momento em que quer o pico no semanal foi ultrapassado e também já a tendência no diário estava de alta. Portanto, é assim que eu me oriento. É preciso ter alguma paciência, evitar
os casos de ansiedade para estar no mercado. É preciso que o mercado nos dê os tais sinais. É isso que eu faço. Há pessoas que utilizam outra metodologia, outras técnicas. Eu não discuto isso. Se as pessoas as utilizam, é porque as sabem utilizar, é porque retiram consistentemente dinheiro nos mercados. Isso é o que interessa. Portanto, eu vou apresentar as análises de acordo com o que eu faço. Portanto, no caso do... Começando já no índice. No caso do índice, quer no diário, quer no semanal, a tendência, de acordo com os swings de grande time, é negativa. Portanto, aqui o que é importante é, em termos de... Temos aqui de semanal, temos aqui o preço, neste caso o índice, a evoluir entre este vale e este pico no semanal. Exatamente. Embora tenhamos aqui um swing no diário. Para mim, neste caso, em termos de PSI 20, será importante que ele ultrapasse, em termos positivos, que ele ultrapasse aqui este pico. Entretanto, ele poderá até fazer aqui, caso queira tomar o caminho ascendente, fazer aqui um novo swing, mas para mim será importante ele ultrapassar primeiro este pico para que a tendência no semanal seja uma tendência de alta. Até lá, não vou me conter em relação ao índice. Na Altri, a Altri vinha desde aqui, esta ultrapassagem deste pico aqui, vinha com uma tendência de alta nos 2 time frames. Hoje, na sessão de hoje, exatamente na sessão de hoje, quebra aqui este vale, que é um vale comum no diário e no semanal, e agora passou a tendência a ser negativa, quer no diário, quer no semanal. Embora o oscilador ainda esteja no lado positivo, mas não estando as duas partes concordantes em termos de posições longas, eu estou quieto, só preocuparei caso faça aqui um novo swing ou ultrapasse este pico, que neste caso é comum no diário e no semanal. O BPI, claramente, tendência negativa quer no diário, quer no semanal. Neste momento o BPI, para mim, neste caso, como eu já disse, só me vou preocupar em termos de posições longas. Não vou estar agora a preocupar-me em posições curtas. Neste caso, ou faço aqui um novo swing, em que haja aqui um novo pico no diário ou no semanal. Caso contrário, eu só olharei para o BPI ultrapassando este valor aqui. Portanto, até lá, quietinho. E poderá muito bem, aliás, o BPI quebrar este vale. Portanto, quebrando este vale, intensifica ainda mais a tendência descendente, a tendência de baixa, com o oscilador de Elliott aqui claramente também em terreno duro. Portanto, a probabilidade de facto ele quebrar este vale é grande, porque para já e para mais ele quebrou já os 78,6% de retração. Portanto, o BPI claramente numa posição bastante complicada em termos de preço. Portanto, aqui o BPI não me traz interesse nenhum. O BCP, pior ainda, o BCP está também com uma tendência claramente de baixa, quer no diário, quer no semanal. Já ultrapassou os 78,6% de retração deste vale e este pico. Tem feito vales consecutivamente mais baixos, picos consecutivamente mais baixos também.
Portanto, entradas no BCP, entradas longas, eu, segundo a minha metodologia, não as faço. Só quando ultrapassar, eu vou apagar agora só quando ultrapassar aqui este pico, que é comum no diário e no semanal nos 0,0846, ou então que faça aqui, entretanto, um novo swing comum no diário e no semanal, em que a tendência depois alterne para uma tendência de alta. Até lá, também, nada a fazer. Os CTT estão aqui numa situação que eu considero interessante. Podemos aqui, rapidamente, entre estes dois vales, desenhar uma linha. E depois temos aqui também uma linha aqui entre estes dois picos. Portanto, o que está aqui a acontecer com o CTT é que o preço está aqui a afunilar. Estamos aqui num movimento de consolidação. Agora, o que pode acontecer é, logicamente, ou quebra em baixa ou quebra em alta. Como eu vos disse, eu para movimentos do lado curto não estou interessado, portanto só procuro movimentos do lado longo. Aqui, neste momento, como a semana ainda está a evoluir, será interessante verificar se o BCP, perdão, o BCP não, portanto os CTT, peço desculpa, ultrapassam esta linha, ou seja, ultrapassam aqui este pico. Este pico aqui ainda não é o pico definido no semanal, porque a semana ainda não terminou. Reparem, ainda falta aqui mais algumas barras. Portanto, até pode acontecer que de facto os CTT mudem o sentido do movimento e o sentido passa a ascendente. Portanto, eu estou-me a orientar pelo pico no semanal, o atual pico no semanal. Portanto, e não é ainda este, porque a semana ainda não acabou. Portanto, será interessante verificar se os CTT conseguem ultrapassar esta linha e este pico. Eu talvez, caso vamos supor que nas próximas sessões os CTT retomam o caminho ascendente, eu arrisco uma entrada acima aqui deste pico aqui, com o stop abaixo do swing. Se o mercado vier contra mim, saio, acabou. Portanto, não pense duas vezes. Portanto, o CTT, eu estou a seguir com atenção o CTT, a quebra deste pico e depois a quebra deste pico. Portanto, no diário. Portanto, está numa situação interessante. Não tomo posição enquanto isso não acontecer, porque o preço pode acentuar o caminho negativo, ou seja, a tendência continuar a ser de baixa. A EDP está a lateralizar há vários meses, ainda não conseguiu sair desta lateralização. Neste momento, o EDP quebrou hoje aqui este vale, portanto no diário está negativo. No semanal ainda não está negativo porque tem que quebrar aqui este vale aqui, ainda não o quebrou. Portanto o mínimo 2990, mínimo 3690. Portanto ainda não quebrou. Se quebrar este mínimo, então a tendência acentua-se de baixa, porque no semanal também está de baixa. Portanto, vigiar aqui esta quebra, caso aconteça. Caso não aconteça e retome o sentido ascendente, uma entrada acima deste pico será interessante, porque a partir daí a tendência, se não houver a quebra deste vale, a tendência no semanal é de alta, a tendência no diário retoma
retoma o sentido de alta ultrapassando este pico, portanto com o stop abaixo do swing. Portanto, poderá ser uma solução. EDP Renováveis. O EDP Renováveis é um ativo que neste momento não me desperta interesse. Porquê? Porque é um ativo que eu já falei sobre ele nas divergências num vídeo anterior. Reparem, ele está... Eu vou retirar para se ver melhor. Ele está a fazer picos cada vez mais altos e o oscilador está a fazer máximos cada vez mais baixos. Portanto, no semanal, ele está com divergências. Portanto, já houve aqui uma tentativa e quebrou este vale. Ele voltou a fazer um pico superior ao anterior, com o oscilador mais uma vez a dar uma nova divergência. 3 divergências consecutivas. Eu não me meto neste ativo. Portanto, há quem eu faça, eu não. Obrigado. Até que me prove o contrário, eu não estou fora da EDP Renováveis. A Galp. A tendência nos 2 time frames é de baixa. Passará a ser de alta com a superação deste pico aqui, embora no diário a superação seja aqui neste pico. Quebrou este vale aqui, que foi quebrado aqui na sessão de ontem. Foi quebrada. Portanto, a tendência continua a ser negativa. Embora ultrapassando este pico aqui no dia 30/7, a tendência no diário fica positiva, mas no semanal não. Ela fica positiva ultrapassando este máximo. Poderão dizer, uma entrada acima deste pico aqui poderá ser viável? Pode, com risco considerado e com stop abaixo do swing onde ele se formar. Se reparem, se a Galp agora retomar o caminho ascendente, ultrapassar este pico, sim, uma entrada aqui junto a este pico com um stop abaixo deste mínimo aqui. Este mínimo aqui será o vale atual no diário, se de facto a Galp retomar o caminho ascendente. Portanto, uma entrada acima deste pico com um stop abaixo deste vale, portanto poderá ser uma entrada com algum risco, porque a tendência no semanal não é de alta, mas poderá-se fazê-lo. Lá está. Aqui poderá haver, por vezes, algum escapar de alguma regra, mas poderá ser feito. Ou então, se formos mais conservadores, esperar então que a tendência se altere nos 2 time frames. Portanto, são soluções. Agora, uma coisa é certa. Entrar aqui com stop aqui é para se manter. O mercado vem contra nós, sai-se com uma perda e acabou. Portanto, não mudar stop losses, não pagá-los, não andar a fazer preços médios, nem andar a dizer que se guarda a ação para os netos. Nada disso. Entra-se, stop loss, a negociação está bem estabelecida, o mercado vem contra nós, sai-se e acabou-se. Espera-se por uma nova oportunidade. Atenção à colocação do montante em negociação. Se de facto a negociação envolve um risco mais elevado, diminui-se o montante de entrada para a negociação. E caso estejamos certos, depois haverão novas entradas em que depois podemos então entrar com mais alguma quantidade. Portanto, ter esta gestão também da negociação em termos de montantes é muito importante. A Johnny Martins está em alta em termos nos 2 time frames. Aqui, portanto, eu vou retirar aqui o atual no diário. Eu vou deixar isto assim. Até mesmo. Okay. Portanto, neste momento, retirar para simplificar. Neste momento,
Poderá estar aqui a haver uma correção em zigue-zague, portanto um ABC, por exemplo. Está aqui perto dos 50% de retração. O swing anterior está aqui. Portanto, aqui entradas, caso vamos supor que de facto a Johnny Martins inverte o seu movimento para um movimento ascendente, eu, por exemplo, arriscaria imaginem que este mínimo aqui era de facto o mínimo que faria um novo vale. Ele agora retomava o caminho ascendente, por exemplo, uma entrada acima deste máximo com um stop aqui abaixo deste swing, deste possível vale. Portanto, seria um tipo de negociação, ou esperar que ele ultrapassasse aqui este pico, aqui com stop, aqui. Portanto, isso já tem a ver com a gestão de risco. Portanto, aqui, entrada aqui com stop aqui, ou entrada aqui com stop aqui. A moto em gelo. A moto em gelo mudou a sua tendência de alta aqui quando ultrapassou na superação deste pico. O oscilador também mudou para o lado positivo, voltou a cair, mas a moto ainda não, exatamente, ainda não ultrapassou aqui este vale. Portanto, não ultrapassou este vale, embora tenha quebrado esta linha ascendente que une estes dois vales. Aqui arriscar uma entrada é muito complicado no diário. Reparem que esta subida foi uma subida muito elevada, de 8, 9%, embora hoje tenha caído. Não fez ainda um swing, não fez aqui um novo pico. Portanto, neste momento, entradas, é um bocado complicado entrar com o preço. Vamos supor que o movimento é ascendente. Entradas com o preço a subir são muito arriscadas e a moto é um mau ativo com um grande range, não é? Uma grande amplitude em termos de preço. Esperar por a formação de um novo vale e depois entrar. Quem já entrou, claramente um stop abaixo deste atual vale nos 2,105. Portanto, a moto, vamos ver se de facto isto não é um movimento de consolidação, este movimento descendente e este movimento descendente para haver uma nova continuação, ou então será já um movimento ascendente. Porque reparem, a moto vem num movimento descendente, faz aqui um movimento de 3 e depois quebra este pico. Portanto, este movimento 3 poderá ser um ABC. Sendo um ABC, o caminho da moto é para baixo. Será importante a moto ultrapassar aqui este máximo, este pico nos 2,830. E então aí sim confirma de facto que quer continuar o seu movimento agora no sentido ascendente. Portanto, situações na moto agora, esta zona aqui é muito perigosa, porque pode haver aqui um movimento de consolidação que faz com que o movimento continue a descer. Esperar por um novo pico, um novo vale superior a este aqui, para depois fazer uma entrada mais segura caso se arrisque. Ou então esperar que, com a confirmação da superação deste pico, para de facto confirmar que este movimento aqui poderá ser não um movimento de consolidação referente a esta tendência descendente. A nós tem vindo a estar numa tendência de alta. Aqui, hoje, quebrou este vale no diário aqui. Quebrou este mínimo aqui. Aliás, já nem foi hoje, já foi na sexta-feira. Dia 7, exatamente. 7 ou 6.
aqui. Portanto, foi quebrado. Embora no semanal só passe a negativo quando quebrar aqui este vale. Portanto, embora ele possa aqui acentuar as quedas estando com uma tendência de baixa no diário, no semanal ainda não se encontra e o oscilador ainda está no lado positivo. Neste caso, será bom para nós a superação deste pico aqui nos 7,90€. Até lá, até a superação deste pico aqui, a tendência no diário será de baixa. Poderão dizer, e se eu arriscar aqui uma entrada aqui num swing aqui intermédio? Podem não fazer, mas com o stop no vale, abaixo do vale, futuramente formado. Caso isso, está quieto. A Portocel, temos aqui a Portocel também com uma tendência de alta. Pode-se aqui desenhar uma linha ascendente entre estes dois vales. Neste momento, na sessão de hoje, a Portocel fez aqui vou ampliar isto um bocadinho mais, fez aqui uma down bar, portanto, poderá estar aqui a querer fazer um pico inferior ao anterior, poderá. Será importante verificar se este vale não é quebrado. Caso este vale seja quebrado, a tendência no diário e no semanal passa a negativa e aí a situação é preocupante para a Portocel porque este movimento será um movimento de consolidação, isto vai quebrar e vai retomar a tendência descendente. Portanto, vigiar de facto a quebra primeiro desta linha descendente e depois deste vale, que é comum no diário e no semanal. Caso a Portocel faça aqui uma nova barra, confirmando aqui um novo pico, embora seja inferior ao anterior, é um pico interessante para uma possível entrada com o stop abaixo desse vale recente superior ao anterior. Portanto, se fizer aqui mais uma barra apenas e depois continuar a subir, uma entrada acima confirma aqui este pico, uma entrada acima do pico com o stop abaixo do vale será uma boa entrada. Portanto, ou então, se de facto ele continuar, aqui será dá um sinal muito positivo a superação de facto deste pico aqui neste máximo nos 3,880. Portanto, a Portocel, se não quebrar esta zona aqui, perspectiva-se uma situação bastante interessante. A REN aqui está positiva nos dois time frames, o oscilador também está bastante positivo, só que a REN tem aqui um problema, que é o seguinte, não no diário, mas tem para mim no semanal. Eu vou passar rapidamente ao time frame semanal para explicar o seguinte, vou ampliar. Repare, a REN tem o máximo algures aqui, portanto, neste pico aqui, que é comum no diário e no semanal. E tem aqui este vale, perdão, isto é mensal. Eu estou aqui com isto no mensal que eu não vou mudar, não vale a pena, eu vou tirar só para não haver confusão. Ok, reparem. O que acontece é que temos aqui, eu vou até desenhar isto para que seja visível facilmente. Okay. A REN está-se a aproximar dos 78,6% de retração deste movimento aqui. E repara, a distância que vai daqui a aqui é muito pequena, tendo em conta a distância que vai daqui a aqui. Temos aqui um preço a percorrer muito curto. E reparem no oscilador. O preço chegando agora rapidamente aqui, o oscilador pode vir a fazer só isto. Vai criar aqui uma divergência negativa. O preço vem para baixo. Vai ter que fazer um novo pico. Ou das duas, três.
ou de facto isto continua a subir e ultrapassa este pico, então aí enganei-me. Mas eu neste momento, quem está fora da REN, quem pensa em entrar na REN, esteja quieto. Não entre já. Quem entrou, ajuste os stops, faça a sua gestão de risco, protegendo lucros caso tenha. Mas quem não entrou, não entre. Reparem, está muito próximo aqui do máximo. O oscilador, qualquer oscilador vai dar vai-lhe dar uma divergência porque está muito acentuada a diferença, é muito acentuada. Portanto, ele vai ter que, mesmo que chegue aqui, cá está, o oscilador não vai conseguir chegar a estes níveis. Portanto, vai haver aqui no semanal uma divergência a formar-se e certamente a REN vai fazer, a REN vai fazer aqui um pico. Portanto, quem não entrou, aguarda, tenha calma, porque neste momento eu não entraria na REN nesta altura. Portanto, não se esqueçam que há 3% para estar no mercado. Não é estar longo, não é só estar longo e estar curto. Isso também é a outra posição, que é não estar. E eu neste momento na REN não estou. Se não estiver no mercado, não entro nestes níveis no lado longo. Não entro. Então vou agora passar para a SEMAPA. E vou mudar aqui o time frame. Está muito bem. Ok. A SEMAPA, em termos de semanal e diário, a tendência muito alta foi alterada com a superação deste pico que era comum no diário e no semanal. O oscilador também está no lado positivo. E está aqui, ainda não confirmou que no semanal, porque o semanal, exatamente, ainda estamos aqui. Portanto, mas de qualquer maneira, a REN, vigiar aqui a quebra deste mínimo aqui. Temos aqui também uma linha, posso desenhar aqui uma linha ascendente entre os dois vales. Primeiro verificar se esta linha é quebrada e depois verificar se de facto este vale, que é comum no diário e no semanal, forem quebrados. Se forem quebrados, a tendência passa claramente a uma tendência de baixa nos dois time frames. Portanto, um sinal muito negativo para a SEMAPA poderá levar de facto a que este movimento de 1, 2, 3 seja um ABC e que o movimento descendente seja retomado. Por isso é preciso muito cuidado, primeiro à quebra desta linha ascendente e depois à quebra deste vale. Se agora de facto a SEMAPA ultrapassar este pico, é um bom sinal, é um excelente sinal para a SEMAPA para conseguir atingir valores mais altos. Até lá, eu não arriscaria entrar na SEMAPA, só com a superação deste pico aqui. E reparem, vamos supor que nas próximas sessões a SEMAPA começa a subir e ultrapassa este pico. Neste caso, eu ponderarei uma entrada com stop abaixo do recente vale formado. Portanto, será esse o tipo de negociação. O risco depois tem que ser ponderado relativamente à percentagem deste vale, se é muito elevado ou não, se depois compensa ou não, mas será sempre neste tipo de metodologia. Movimentos de 1, 2, 3 contra a tendência poderão ser movimentos de consolidação com o objetivo de retomar novamente o movimento descendente. É preciso ter cuidado nas entradas. Superação do segundo pico superior ao anterior é um sinal de força, é um bom sinal, é um sinal que de facto isto poderá ser outra coisa que não um ABC e poderá levar a valores superiores. Portanto, estar atento à quebra desta linha, quebra deste vale, irão acentuar as quedas ou a superação deste pico que irá acentuar as subidas. A SONAI está com uma tendência de alta
nos dois time frames. Aqui eu posso apresentar o meu caso pessoal na Sonai. Repara, eu entrei na Sonai aqui, nesta zona aqui. Portanto, tínhamos aqui um vale com as duas tendências em alta, o oscilador está no lado positivo. Temos aqui a confirmação com a superação aqui do máximo da barra que deu o vale. Esta confirmou. Como eu disse, eu guardo sempre pelo fim da sessão. Uma entrada aqui mesmo arrisquei, aqui mesmo sobre esta zona aqui, que era o máximo do pico anterior, quer era o diário, quer era o semanal, que também era o máximo que aqui está. O que aconteceu? A Sonai subiu, apanhou-me aqui, não é? A mim e a muitos, e agora retomou o caminho descendente. E hoje quebra ligeiramente aqui este vale comum no diário e no semanal. Aqui ligeiramente, embora tenha fechado ligeiramente acima. Agora aqui é muito importante. A Sonai, eu tenho o stop aqui abaixo, não foi ativado hoje. Mas uma coisa é certa, ele está lá, não vou mexer nele. Se o mercado amanhã abrir novamente negativo, certamente o stop vai ser ativado. Tenho uma perda, exatamente, aceito a perda, tenho a perda, saio e acabou, ponto final. Não penso mais nisso e ponderarei uma nova entrada. As perdas existem, devem ser controladas e reduzidas ao mínimo, mas existem. Esta, caso o mercado amanhã abra em baixa, será uma perda, mas não penso mais nisso e aguardarei por uma nova oportunidade de entrada. Caso a Sonai já na próxima sessão amanhã resolva retomar o caminho ascendente, formando aqui um vale, o meu stop não vai ser ativado, logicamente, e a superação deste pico, exatamente, a superação deste pico aqui, dará um sinal muito importante à Sonai, um sinal muito positivo para, caso consiga atingir valores mais elevados. Se eu por acaso for aqui, sair do mercado aqui, se o stop for ativado, certamente uma entrada acima deste pico será minha, aqui. Ou então, se houver aqui um novo swing, se as tendências aqui alterarem, portanto ainda é muito cedo, mas uma coisa é certa. Se o meu stop aqui for ativado, acima deste valor eu estou no mercado outra vez, na Sonai. Portanto, é assim que eu procedo. Esta é uma das minhas metodologias. E o mais importante que eu quero, a mensagem que eu quero deixar às pessoas é: sigam a vossa metodologia, os tops são para manter, se forem acionados, ok, paciência, não fazer preço médio contra a tendência, só causa aumento substancial das perdas. Eu recebi mensagens a perguntarem em relação à Sonai e ao BCP o que fazer, porque já estavam a atingir o tal que se chamava o sleeping point, ou seja, as perdas já eram elevadas porque houve tentativas, julgo eu, de preços médios ou de alavancagem. Eu não sei em concreto e pediram ajuda. Eu não posso ajudar, não posso dizer o que devem fazer quando o que já fizeram até agora foi tudo errado. Eu não sei quando é que entraram, eu não sei qual é a percentagem de perdas, eu não sei como é que estão alavancados, eu não sei qual é que foi a ideia quando entraram e o porquê de não terem saído. Portanto, neste momento, o mal já está feito, muito mal foi feito, e agora dizer que devem fechar a posição e amanhã, vamos supor, devem fechar a posição e logo a seguir o mercado retoma o caminho ascendente, é muito complicado. Portanto, isto é uma decisão que quem está nela tem que tomar, porque foi ela própria que se colocou nesta posição. Eu tentei, e com este vídeo, alertar para como as pessoas devem estar no mercado, colocar os stops, gerir o risco, se é para sair, é para sair, ponto final. Nunca, mas nunca fazer preço médio contra a tendência. Nunca fazer preço médio contra a tendência.
nunca alavancar-se mais do que é possível em carteira, ainda por cima contra a tendência, portanto, só dá mal. Portanto, espero que este vídeo vos tenha ajudado e uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado.